Raimundo, seja bem-vindo. Quais são essas informações que você traz, não só sobre o caso, mas os alertas também que todos nós precisamos saber para evitar que isso aconteça, que a gente passe por uma situação como essa? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois você já bem colocou aí, o delegado Menando Pedro ontem teve um mal súbito quando participava de uma corrida. Foi uma notícia que surpreendeu a todos. O delegado que, como você adiantou, a gente conhece bastante em meus quase 30 anos de jornalismo. Diversas vezes estive com o delegado falando sobre segurança pública, ele que já foi gestor da Secretaria de Segurança, ultimamente estava lotado em uma delegacia da zona norte da cidade, um delegado de uma grande experiência, também bastante conhecido das partidas de futebol, ele que gostava muito de jogar futebol com os delegados, com policiais, às vezes com jogos que tinham a participação de jornalistas, montava o time de jornalistas com policiais, um torcedor fanático aí, do Flamengo e que, infelizmente, partiu desta forma por conta desse mal súbito, desse infarto que acabou culminando em sua morte nesse domingo, quando participava de uma competição, uma corrida de 15 quilômetros. Até se fala que foi uma atitude arriscada do delegado participar de uma competição de tão longa distância, mas é um caso que chama a atenção para essa situação que vive o Brasil. Segundo dados de associações médicas, o Brasil, desde 2020, vem batendo recordes de mortes de pessoas em consequência de problemas no coração. E esse é um índice que se soma a muitos outros e que tem causado preocupação. Por que tantas mortes de pessoas por conta de problemas no coração? Por que tantas pessoas estão infartando no Brasil? E a gente foi em busca dessas respostas, conversando com um especialista no assunto. Vamos acompanhar. Problemas de saúde, foi recomendado a fazer atividade física regularmente. Praticamente nem praticava, era zero. Sedentário. Sedentário mesmo. Tá. E hoje está quantas vezes por semana? Hoje estou tentando ir todo dia, mas no geral umas 3 vezes por semana eu consigo ir. Mas ele confessa que ainda não fez um exame cardiológico. Ainda não. Quem sabe a gente faz aí mais pra frente, né? No último fim de semana, um delegado da Polícia Civil do Piauí morreu de infarto enquanto participava de uma corrida. O policial, de 67 anos, não tinha experiência em provas de longa distância e acabou passando mal após 10 minutos de corrida. O caso, mais uma vez, chama a atenção para o crescente número de mortes por infarto no país. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 2020, o Brasil se tornou o campeão de mortes por doenças do coração. A cada 2 minutos, o país registra uma morte por infarto. Segundo este cardiologista, este cenário está relacionado a mudanças de comportamento das pessoas. Má alimentação e sedentarismo são as principais causas. Se o indivíduo tiver fator de risco, ele tem que procurar um cardiologista, fazer um exame da esteira, porque no exame da esteira a gente pode evidenciar se ele tem o que o delegado Menando apresentou, que é exatamente isto, ó. É uma veia do coração que você tem uma placa de gordura e está interposto um trombo, ó. Isso aqui obstrui completamente a luz e se isso ocorrer, a região que essa veia irriga, ela vai sofrer, ela vai isquemiar, ela vai morrer, ela vai infartar. E isso leva a uma arritmia, que é a causa da morte. E de acordo com dados do Instituto Nacional de Cardiologia, este é um problema que cresceu entre as mulheres na mesma proporção dos homens. Entre 2008 e 2022, a média de internações por infarto cresceu 158% entre os homens e 157% entre as mulheres. Infelizmente, o número de infartos no Brasil nos últimos 6 anos aumentou em torno de 25%.
Desde 2020, o Brasil é campeão mundial de morte por doença cardiovascular. A cada 2 minutos morre um brasileiro vítima das doenças cardiovasculares. E algo alarmante que nos tem chegado são pessoas mais jovens que estão infartando, o que não é usual. Normalmente as pessoas infartavam após, há 30 anos, por exemplo, após os 50 anos de idade. Então a gente está observando jovens infartando, mulheres infartando, que também não era usual. E isso se dá primordialmente por conta do não controle dos fatores de risco. Os jovens estão mais sedentários, os jovens, 56% dos jovens brasileiros estão com sobrepeso e ou obesidade, o alto consumo de alimentos processados, enfim, o não controle da hipertensão arterial, o uso de cigarros eletrônicos, enfim, um conjunto de fatores que está fazendo com que a sociedade brasileira não está cumprindo o seu papel. Os fatores de risco não estão sendo detectados, e infelizmente os serviços de saúde pública no Brasil estão sobrecarregados pela alta incidência de infarto em todas as faixas etárias. A gente não observava isso, mas nós exatamente estamos observando. Infelizmente, como eu lhe falei, é um triste recorde e a cada 2 minutos um brasileiro é vítima de um evento como que nós observamos ontem de alguém tão querido, né, do nosso estado. Ao mesmo tempo, os médicos alertam que a prática do exercício físico requer alguns cuidados. Nada de sair por aí fazendo exercícios sem realizar exames para saber como anda a saúde do coração. Isso para não correr o risco da máquina parar. A atividade física é parte integrante e fundamental de toda e qualquer atividade física. Entretanto, o indivíduo portador de fator de risco, nós vimos que o delegado Menandro tinha, veja a circunferência abdominal, veja que ele não praticava uma atividade física mais vigorosa. Então, os indivíduos que vão iniciar uma atividade física, obrigatoriamente ele tem que procurar um cardiologista para que possa saber se o mesmo possa praticar. A atividade física é fundamental no controle dos fatores de risco, mas temos que saber se o indivíduo tem condições de fazer. Isso é importante. Segundo fator importante, a regularidade é o ponto mais importante da atividade física, não é a intensidade. Qualquer atividade física ela é benéfica, nadar, caminhar, correr, o importante é a regularidade. Os estudos mostram 150 minutos por semana, no mínimo, de atividade física. Entrevista mais do que esclarecedora, essa que acabamos de ouvir, e o médico coloca bem esse cenário, ou seja, são vários os fatores, são vários comportamentos que levam as pessoas a terem esse quadro de problemas cardíacos. E ele destaca bem uma situação que é a questão dos jovens já estarem adoecendo mais cedo, bem diferente do passado. E aí a gente tem que chamar a atenção que um jovem que já apresenta problemas do coração é um jovem que desde cedo teve um comportamento e teve uma vida que foi construída de forma errada, ou seja, ele começou se alimentando mal logo cedo, ainda criança, não teve uma atividade física, não teve uma vida ativa, foi sedentário, ele passa a ser, continua sendo sedentário na juventude, vai continuar sendo sedentário na vida adulta. Então são esses os fatores que acabam levando a uma pessoa a ter problemas de coração e ter situações que acabam resultando em infarto. Douglas. Bom, Raimundo, a questão, a orientação a primeira questão, ficou claro, olha, é o doutor Elisiário, é isso? Isso, o doutor Elisiário. O doutor Elisiário é um dos grandes cardiologistas, não do Piauí, mas dos grandes cardiologistas do Brasil. O doutor Elisiário, além de ser um cardiologista extremamente competente, é um cardiologista didático, Raimundo. Exatamente. Todas as pessoas entendem o que o doutor Elisiário diz. Então é o seguinte, se você entregar o seu coração, e aí eu estou falando de entregar o coração, mesmo órgão, para o doutor Elisiário, está em boas mãos. É um grande cardiologista. Pois muito bem, veja o que é que ele disse. O que vale é a frequência, ou seja, a questão da repetição, na segunda, na terça, na quarta, sempre ali durante um certo período, mantendo aquele ritmo. E depois, com a orientação de um personal trainer, ou de um educador físico, ou de alguém que entende realmente
da prática esportiva e aumentando a intensidade. Se você tem um objetivo de chegar ao nível de um atleta de alta performance, aí é uma outra questão que envolve alimentação, treinamento especial. Mas a questão de saúde, por exemplo, eu emagreci muito, estou fazendo um controle da alimentação, reeducação alimentar, uma série de questões. Meu objetivo é voltar a jogar uma bolinha, futebolzinho de leve, Raimundo, e tal, sem competitividade, só para... Né, mas isso ainda precisa de um tempo de atividade aeróbica, esteira, para você chegar no nível de jogar. Como disse o médico com o qual eu conversei, até vou pedir as orientações do Dr. Elisiário também. Ele disse, olha, comece com 20 minutos, depois você para. Próxima partida, mais 20, para. Depois você vai aumentando gradativamente e sem sprint, né? Sem aquela coisa do 0 a 100 de uma hora para outra. Tendo aquele controle até você chegar. Eu falava com o meu primo agora, o Raimundo também gosta de futebol, e acompanha sempre, e eu sou torcedor do Real Madrid, não é de hoje, muitos anos, sou madridista, e eu acompanho muito o dia a dia do clube, Raimundo. E, por exemplo, você olha um clube, todos, né, mas um clube europeu, o nível de exigência é muito maior. Sim. A intensidade do futebol é muito maior. Mas, se você olhar lá, por exemplo, Vinícius Júnior, jovem, atacante, você vê a rotina do Vinícius Júnior, a alimentação, ele tem um cozinheiro que faz, não um cozinheiro, né, um chefe de cozinha, que faz a alimentação passada pelo nutricionista especial. Ele dorme aquela quantidade de horas todos os dias. Treina diariamente, em casa e no CT do Real Madrid. Vive daquilo. É o chamado atleta de alta performance. Aí ele joga a Liga dos Campeões na quarta, no sábado ele joga o primeiro tempo do Campeonato Espanhol, e aí o técnico tira o segundo tempo para descansar. Olha só, um jogador como esse, imagine eu, Raimundo, meu primo, imagine. Quer dizer, você tira para descansar por quê? Por contusão, porque há um nível de exigência muito grande. O futebol, rapaz, já tem inconsciente. Eu vi uma vez um especialista falando, quando você está aqui jogando, de repente a bola passa na sua frente, você dá aquele sprint inconscientemente. Só que o corpo não vai nessa de inconsciente, reage e acontece isso. Agora, fica a dica, né, Raimundo? Quer dizer, tudo, aquele ditado é válido, tudo demais é veneno, até água. Exatamente, e vale também sobre esse assunto um alerta para os pais. Esse cenário que está posto aí é o cenário em que, como eu já falei antes, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Foi uma observação feita pelo Dr. Elisiário. Se está se alimentando mal, se está praticando cada vez menos atividade física, as pessoas hoje estão muito presas às telas, aos smartphones, aos computadores, não se faz uma atividade física e isso é maléfico para o coração. E, além disso, vem a questão da alimentação. A gente observa, hoje as crianças vivem se alimentando com muito sódio, com muito açúcar, os pais não procuram mudar esta dieta alimentar e isso é que vai ter consequências no futuro e um dos órgãos que vai ser afetado com certeza é o coração.